Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, bom dia, paz e bênção. Muito obrigado. E também para todos os ouvintes. O padre também, o pessoal chama o padre Lula. Padre Lula, sim. O senhor acha o padre Lula mais fácil das pessoas se dirigirem ao senhor assim? Mais tranquilo, eu acho que veio tempo de seminário, nós jogava bola, nós era meio parecido, então é uma coisa, não tem conotação nenhuma, mas é... Mas casualmente é parecido com... É parecido não, o nome é o mesmo do ex-presidente Lula. Sim, é Luiz Inácio, não tem problema, não tem problema. Padre, interessante esse papo que nós vamos fazer agora. Agora há pouco mesmo eu estava falando com o pessoal do Senac sobre os cursos, sobre atuação, sobre outros cursos também que tem aulas presenciais, que agora já não tem mais aula nem semipresencial, então tudo offline ou online. Como é que está sendo o trabalho da igreja nesse momento de pandemia que ao longo de um ano e pouco os senhores já tiveram que mudar todos os procedimentos de vocês de atendimento à comunidade? Sim, nós também, claro, nós estamos no mundo, a gente não está fora do mundo, então também como toda a sociedade nós sofremos as mesmas consequências, as mesmas dores também e sofremos juntos, sempre digo, nós estamos juntos nessa pandemia e também nas alegrias e nas dores. Foi justamente no ano passado, domingo de Ramos, que fizemos a primeira transmissão online, a primeira live de uma missa. E é claro, a gente não tem especialização em comunicação e também nem os instrumentos, então a gente vai fazendo o que pode, né? E também para não expor os nossos fiéis ao vírus, né? Não expor as doenças, porque a gente também sabe que a nossa igreja católica tem muitas pessoas idosas. Sim. E elas têm como seu preceito de participar. E eles vêm com bengalas, são idosos, 80, 90 anos, querem participar. Ainda mais de semanas tradicionais, como o Natal, como Páscoa, Ramos. Então, para eles é muito importante esses dias e a gente precisa ter a nossa parte, né, também de poder dizer, é tempo de ficar em casa, é tempo de cuidar da vida. Sempre digo agora, a missa mudou de nome. A missa agora é cuidar da saúde, cuidar da vida. É missão exatamente. Nova. Eu fico imaginando o senhor, como também os demais colegas párocos, rezando naquele ambiente. Por exemplo, do nosso caso aqui da Igreja Matriz, sem público dentro de um estabelecimento. É como se um cantor, um artista cantasse sem uma plateia. Eu vejo que daqui a pouco para vocês também é difícil, porque o senhor olha para as pessoas quando está com a paróquia cheia, vê a vibração das pessoas quando tem canto. Agora, quando está o ambiente vazio, tanto para o senhor como para as pessoas também passa uma solidão, né? Sim. A liturgia deve ser presencial. A liturgia e todo o sacramento só é sacramento quando é presencial. A gente pode fazer orações, invocações online, mas o sacramento em si, o batismo, o matrimônio, a missa, a confissão, são sacramentos que necessitam da presença, sim, de estar junto um do outro, né? Para ter esse sacramento, presença de Deus, né? Então também para nós é difícil, mas sempre vejo assim o evangelho que a gente reza no domingo de Ramos e na sexta-feira santa. Jesus é um desabafo da cruz, digo assim, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Não é uma falta de fé, mas assim também saber viver no abandono. É o caminho da cruz, é o dia da cruz, é o dia também de saber silenciar, saber sofrer. A vida também é desses períodos. Então também ter como se chama hoje muito, a resiliência, a coragem, a fé, a esperança, né? Eu fico imaginando, assim como o senhor disse agora há pouco, né? Tantas pessoas que têm o seu hábito de estar presente dentro da sua comunidade, dentro da igreja, dentro de um templo, né? Conversando com o padre, conversando com o pastor, com uma pessoa amiga, né? E durante esse tempo não está tendo essa possibilidade de ter essa referência do senhor com a palavra, daqui a pouco um gesto de carinho de abençoar a pessoa, né? Até a própria confissão. Eu acho assim, é muito difícil para as pessoas conviverem com isso, e tanto para o senhor também, que tem essa ordenação e esse trabalho feito há tantos anos, né? E justamente agora, num período assim, todos ficam mais carentes, ficam mais vulneráveis. Então justamente as pessoas começam a ficar angustiadas, aflitas, elas querem uma palavra, querem um olhar, querem uma presença. Então fica cada vez mais necessário essa presença, mas
precisamos novamente voltar a dizer que a missão agora é o cuidado, é a saúde. Em dezembro do ano passado, antes do Natal ainda, os padres, é claro, com informações, já fecharam a nossa colônia de férias, lá em Cideira. Porque já havia informações que o vírus estava muito agressivo, muito forte em toda a região. Então, quer dizer que antes do Natal já havia essa consciência. E foram fechadas as casas de retiro, as casas de veraneio. Então, é preciso confiar também nessa ciência, que nos indica onde é que estão, como é que estão, né, os indicativos. Né? Com certeza. Aqui quem manda um abraço para o senhor, a dona Maria Beatriz Tavares da Silva, feliz com a sua presença. O Adail Meller Júnior manda um abraço para o senhor, diz que trabalhou junto com o senhor em Alvorada. Sim. E está nos ouvindo. Obrigado, Adail. Parece. Está em Arambaré agora. Padre, o importante é a gente trazer essa voz tranquila do senhor, de fé e de... Mas essa semana, a Semana Santa, essa semana de Sexta-feira Santa, de Páscoa, as famílias que muitas vezes se reuniam para confraternizar, para, né, reforçar a fé, né? Como é que vai ser feito, organizado esses eventos que aconteceriam nessa semana? Como é que está sendo organizado? No modelo já dizia como no ano passado. Nós não vamos ter assim celebrações presenciais. Em princípio só no domingo, vamos fazer também online, e assim eu estimulo os fiéis a acompanhar a rede Aparecida, que é uma rede nacional, do Santuário Nacional, que tem essa missão e vocação para ser uma escola de liturgia e fé e educação para as pessoas, né? Então ela tem essa missão e capacitação para justamente trazer aos fiéis do Brasil inteiro, um santuário nacional, tem essa vocação, essa responsabilidade também, para trazer a todos os fiéis do Brasil uma voz única, bonita, para todo o católico brasileiro. Sim. Então, eu oriento os fiéis que participem da rede Aparecida, do santuário, porque são responsáveis. Eles têm uma missão, porque é um santuário nacional, então não é uma coisa que fazem assim um setor só. Eles têm uma responsabilidade nacional na evangelização. Então, oriento os fiéis que têm programação feita, já participem, mas no domingo, como o senhor disse também, as pessoas querem ver a nossa cidade. Então, aos domingos a gente passa online uma missa para as pessoas olhar o seu templo. Qual é o horário que está sendo feita a missa? Às 10 horas nos domingos, né? Então as pessoas podem acompanhar, pelo menos ver a sua igreja, os seus ministros, o seu padre. Então tem essa comunicação, essa visão. Eu acho que super importante. Esse ano São José está sendo referendado. Por que São José? São José foi escolhido há 150 anos atrás como patrono universal da Igreja Católica, de toda a igreja. Sim. Então isso faz 150 anos que o Papa escolheu isso. Então este ano, justamente o ano inteiro, desde dia 8 de dezembro do ano passado, dia da Imaculada, né, até agora, 8 de dezembro de 2021, vai ser lembrado São José como patrono universal da Igreja, também patrono dos lares, dos trabalhadores e da Santa Morte. Né? Sim, exatamente. Ô, Padre Lula, o dia a dia da Igreja Católica, você estava contando aqui no intervalo que alguns procedimentos vocês tiveram que fazer, obviamente, em função de tudo, uma mudança, por exemplo, no trabalho. Um deles é no batismo. Como é que os senhores estão conseguindo fazer o batizado diferente das cerimônias anteriores? Sim, no ano passado nós fizemos mesmo na pandemia 154 batizados, mas depois que entrou a pandemia em março, então os batizados eram sempre feitos uma só criança, uma só pessoa, né? Para ter só uma família, um núcleo familiar, porque um batizado na verdade já reúne dois núcleos, do parte da mãe e do pai, geralmente os padrinhos, os tios, então já vem dois núcleos. Então, para não misturar assim, vamos dizer, as tribos, os núcleos familiares, então a gente tomava só uma família, uma criança por vez. Às vezes, quando eram no mesmo pátio, se diz, da mesma família, então se pegava duas crianças para batizar. Mas então vocês agora estão fazendo em dias espaçados,
Com toda. Durante a semana fazia-se. Agora vamos voltar de novo. Daqui a pouco, se voltar a bandeira vermelha, poderemos de novo. Ô padre, uma das coisas que eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas na sua fé procuram um padre para se confessarem. Como é que está sendo ou não está sendo feito as confissões, ou vocês estão buscando algumas alternativas? Nós temos evitado agora justamente atender, o bispo até nos mandou uma orientação que podia ser feita uma confissão comunitária, você reúne 50, 60 pessoas e faz uma celebração comunitária, sem a confissão auricular, né? Aquela particular pessoal, né? Então as pessoas iam colocar assim, não os seus pecados como é que se diz, ao ventilador, né? Mas colocar assim seu modo de contrição, pedir perdão, e depois o padre faria alguma absolvição comunitária, que não seria uma confissão. Depois, quando parar essa pandemia, as pessoas viessem individualmente, cada uma fazer a sua confissão sacramental. Essa confissão geralmente também é muito carregada com aquela parte sentimental, emotiva, de precisar também falar com alguém, né? O senhor sabe que uma novidade que nós todos tivemos esse ano de pandemia, né? E que parece que algumas coisas conseguiram, como é que eu vou dizer assim, abreviar. Uma delas, por exemplo, padre, é as consultas online com médicos, entre pacientes e médicos. Eu já soube de algumas pessoas que têm consultas quase que mensais com médicos através do computador, conversas. Seria uma alternativa daqui a pouco, né? Da igreja, daqui a pouco dos senhores, obviamente tem que saber se tem os instrumentos certos, para que oportunizasse as pessoas a conversar, porque eu acho que as pessoas muito mais querem, além da confissão, querem conversar com o senhor, conversarem com seus colegas, né? Sim, a PUC nos ajudou e criamos no ano passado já logo o Telepaz. Então tinha um grupo, muitos padres, atendendo aos sábados e alguns horários por semana, eram chamados, então tinha uma triagem que a PUC fazia e destinava para aqueles padres e alguns profissionais da área da psicologia, chamado Telepaz. Então aquelas pessoas que queriam conversar, elas podiam conversar com algum profissional da área e com um padre. Claro que isso não vem a ser sacramento, que eu comentava antes, o sacramento sempre é presencial, né? Exato. A igreja está aberta para visitação? Está aberta, sim, a gente mantém ela aberta. Tem as funcionárias que trabalham com a porta assim, tipo entreaberta, né? A gente deixa ela aberta durante o dia e as secretárias trabalham reservadamente lá dentro. Sim, a pessoa, por exemplo, se quiser visitar a igreja, pode visitar sem nenhum problema. Fazemos questão, porque justamente por isso, que as pessoas precisam. Durante o dia tem um grande fluxo de pessoas que vão lá no centro e sobem na matriz e ficam rezando 15 minutos, 10 minutos. Tem um fluxo grande. Não, que bom saber. Eu não sabia se estava aberta, mas eu acho que é oportuno das pessoas saberem desta oportunidade daqui a pouco de ir no seu tempo, né? Sim. Eu acho que de reflexão, acho que tão importante, tão bom. É um lugar, né? Silencioso, um lugar lá no centro histórico tem menos movimento. Tão lá bom. Em cima, então, eu acho, e tu sabes que durante o dia eu acho que a igreja ela é mais bonita porque aparece aqueles vitrôs que estão nas laterais da igreja. Eu acho que ali tem tanto uma coisa de história né, da sacristia, de todo o processo, né? Eu acho que tão bacana aquilo ali, né? Fica um ambiente místico, propício para te encontrar com o mistério, com Deus. Fica um ambiente muito, muito gostoso durante o dia, de estar lá em silêncio, teu encontro com Deus, pessoal, muito bom. Exatamente. O Virley Godinho manda um abraço para o senhor, que adorou a entrevista. O abraço da Magda Migueles também para o padre. Rezando em casa. Também um abraço ao padre Lula, estou na escuta, a Rosa Peter. A sua presença aqui é super importante para nós, eu digo assim, para que a gente fale um pouquinho sobre as liturgias, as coisas que estão acontecendo, né? Mas eu percebo também que o pessoal, os ouvintes gostam dessa paz que o senhor passa, né? Dessa voz tranquila do senhor, eu acho tão importante. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que a gente pudesse mandar para os nossos ouvintes, para todas as pessoas que acreditam em Deus,
uma palavra de tranquilidade, de paz, quem sabe, de compaixão, por tudo isso que a gente está passando, padre. Não sei se isso seria possível. Assim, são tempos importantes que nós vivemos. E dizer assim que é uma graça também, que nós vivemos isto. Nós vivemos também, na minha idade pelo menos, quem tem mais que 20 anos, viveu também esse milênio. Eu escrevi em 99 ainda, né? E depois escrevemos 2000. É uma graça passar o milênio. E agora também viver essa pandemia. No fundo é também uma experiência de vida diferente. Então, nada vem por acaso. Viver também com fé, com esperança esse momento. Claro, com todos os cuidados, com todos os sofrimentos. O sofrimento, a dor, em si não é doença. A pandemia, sim. O vírus vem uma doença, mas a dor, o sofrimento nos fortalecem, nos tornam mais fortes e muitas vezes nos tornam mais unidos. Então, viver também esse momento de pandemia, um pouco de angústia, né? Viver isso com fé, com esperança, certamente vamos estar depois mais fortalecidos, né? Mais fortes, mais maduros, amadurecer com isto. Então, é uma graça que vivemos também esse momento. Se vivemos momentos importantes, bonitos, também que a pandemia marque nossa vida. Não sei se assim à toa, que ela marque a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa vida aqui na Terra, né? Que não seja à toa todo esse momento que todos nós passamos, né? De dificuldade, de tristeza, né? E que a gente, como o senhor disse, amadureça. Eu acho que é importante isso, né? Que amadureça na questão das pessoas serem solidárias na parte de ajudar, de colaborar, ou mesmo de rezar pelos outros, de se solidificar nessa estrutura de convivência que todos nós temos, né? Acho que é super importante. Certamente vamos, com esse sofrimento, com essa novidade, essa insegurança, nos traz depois mais fortaleza. Já vivemos por isso, já experimentamos e amadurecemos. E também nos unimos mais. Certamente será um momento de mais união depois. Precisamos de mais união. O padre Lula, o ouvinte Genildo perguntou aqui sobre o funcionamento da igreja. O senhor está dizendo que agora na bandeira preta não estão funcionando. Mas quando estava em bandeira vermelha, as igrejas evangélicas e a católica abriam pelo menos para um determinado número de pessoas, ou os senhores optaram por não? Como é que foi? Não, a bandeira vermelha era bem mais flexível. Sim. Tinha 20% de... Havia possibilidade disso. Havia então. Possibilidade maior, né? Então, na bandeira vermelha, a gente também consegue fazer batizados com mais naturalidade. Bandeira preta temos sim possibilidade para trazer 30 pessoas agora. Mas mesmo assim ainda não é recomendável, pois sabe que sempre vem pessoas que a gente não sabe, não tem a testagem, não fizeram o teste. Então, tem algum familiar que passou pelo vírus, ainda está incubado, vem nas celebrações, vem junto. Ele não sabe, é inocente e vai semeando o vírus para os outros sem saber. Concordo. Isso pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, permanecer no seu núcleo mais reservado possível, né? Concordo com o senhor. O senhor nos trouxe aqui um santinho da cena de São Damião aqui. A Cruz de São Damião, com oração de São Francisco. Vamos ler? Sim, antes de concluir, eu acho que a conclusão... sim. Fazer a oração de São Francisco, né? Gostaria muito. Isso. A oração de São Francisco. Acho que tem que usar óculos para ler, né? Eu tiro o óculos para ler. O senhor põe o óculos para ler. Então está. Só que com a máscara e com a vapor aí, às vezes não ajuda muito. Sim. Então vamos rezar, quem está em casa pode acompanhar junto e quem sabe abrir o coração, abrir as mãos, abrir o espírito para esta oração de São Francisco, o homem do milênio. Pelé foi o atleta do século. São Francisco foi o homem do milênio. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Linda oração, né? Isso. É São Francisco, eterno. Muito bom, tá? Muito bom. Momento de alegria para nós receber o senhor aqui, Padre. Bênção para toda a rádio, todos os ouvintes. Que a gente tenha dias melhores, com mais convivência, com mais, quem sabe, com mais saúde, compaixão e também de sermos mais parceiros com o dia a dia com os nossos irmãos. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela abertura e já mandar para todos os nossos fiéis e também para todos os cristãos, né? Uma Semana Santa, né? E também cuidado com os peixes e com os vinhos, né? São comidas e bebidas cristãs. Jesus usou o vinho na Santa Ceia. Jesus convidava os pescadores, né? São Pedro, nosso primeiro Papa pescador. Então, o nosso Papa hoje ele é sucessor, né, de pescador. Não é sucessor de um imperador. Ele é sucessor de um pescador. Então, assim, a sua humildade, seu jeito humilde, né? Porque sucede um pescador e não de um imperador. Então, a todos uma Santa Páscoa também e firmeza na fé. Somos batizados em Cristo, ligados a Cristo, a cruz e a ressurreição. E assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Padre, muito obrigado pela atenção. Está aqui o Luiz Inácio Flack, pároco da nossa paróquia aqui, São João Batista de Camaquã, batendo um papo conosco. Selomar Buff também, abraçando o padre, muito legal aqui o pessoal participando, o Daniel também participando, muito bom. A Enilda Santos, a Lúcia Centeno também, amém. Sônia Longaray mandando bom dia. E vamos a um rápido intervalo então e nós já voltamos na sequência do Primeira Hora, na sequência trazendo mais notícias. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional.